Desde 2018 nós estamos apresentando ou reproduzindo programas espíritas aqui na nossa página. Palestra, estudo, pesquisa. Nós divulgávamos palestras de vários autores, mas muitas delas autorizadas pelos autores, mas o YouTube começou a cobrar procedimentos que nós estávamos angariando recursos com aquelas palestras que tinha direitos autorais, não sei o quê, e aí deixamos de reproduzir palestras. Reproduzimos aqui o acervo, filme, palestras também, quando, dependendo da necessidade, trabalhos, e agora, mais especificamente, os programas das web rádios Estação da Luz de Natal e da web rádio Cristo Consolador de São Paulo. E é o que vamos reproduzir na sequência. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E convidamos você para mais esse trabalho. Programa Espírita, Espiritismo e Atualidade, o Evangelho como caminho para a felicidade. Apresentação de Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro. Apresentação na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite a todos os nossos queridos internautas, nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. E mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Aqui, Cosme de Olindo, ao meu lado, a minha amiga, companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, maravilhoso. E mais esse domingo, né? Do Espiritismo e Atualidade, aqui pela nossa Rádio Cristo Consolador. Pois é, mais um. Estamos aqui com vários amigos. Né, Silvia? Tirando a internet, está tudo certo, né? Tirando a internet, tá tudo certo. Né? Exato. A internet hoje está um pouco arisca aqui na minha casa, né? Espero que ela não nos atrapalhe mais. Mas vamos nessa, né? Vamos aproveitar, então. Pois é, vamos cumprimentar aqui os nossos amigos, né? Que já estão aqui conosco para início do nosso programa. Vamos lá. O nosso amigo João Santana está aqui. Boa noite, João. Tudo bom, meu amigo? Que bom que você está aqui, né? Nosso querido amigo Antônio Porto também. Oi, Antônio, tudo bom? Boa noite a todos. Com a Silvia, muita luz para vocês. Para você também, querido. Boa noite, Antônio. Deixa eu tentar desligar aqui o meu telefone. Está despertando aqui. Pronto. Bom, né? Pois é, o João aqui conosco, a Mônica, então, mais uma Mônica. Tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Mônica. Né? Niura também aqui conosco. Boa noite, Niura. Tudo bom, querida? Niura, querida. Boa noite. Nossa querida também aqui conosco. Eunides, boa noite. Tudo bom, querida? Boa noite, Eunides. Nossa querida Luzia. Oi, Luzia. Tudo bom, querida? Bom trabalho, sim. Obrigada. Boa noite, Luzia, amiga. Oi, Patrícia. Que bom que você está aqui, querida. Arlete também, com certeza, né? Boa noite para vocês. Com certeza. Boa noite, doutora Patrícia. Nossa querida Kátia. Oi, Kátia. Tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Estou aqui elaborando avaliações e, ao mesmo tempo, estudando com vocês. Que bom. A professora sempre nativa, né, Kátia? Trabalha sábado, domingo, feriado, à noite. Exatamente. Minha querida Fátima. Oi, Fátima. Tudo bom, querida? Deus abençoe nosso estudo. Com certeza, querida. Com certeza, né? Elaine também aqui conosco. Oi, Elaine. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Boa noite, Elaine. Aqui conosco. Nosso amigo D'Amico. Oi, D'Amico. Tudo bom? Que bom que você está aqui, né? Alô, D'Amico, amigo, um abraço. Nossa querida Rosane, boa noite, queridos amigos, abraço para de cada coração. Boa noite, Rosane, espero Rosane Kênia, né? Kênia também deve estar por aí. Espero que Rosane esteja melhor. Soube que Rosane teve um problema no braço, espero que seja melhor, amiga. Tudo de bom para você, né?
Essas coisas que a gente, às vezes, acontece, esses acidentes em casa, são fogo, né? São um perigo. Bom, meus queridos, nós, então, continuando aqui, né? Conforme forem aparecendo, chegando os amigos, a gente vai cumprimentando. Então, como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita, e nós sempre temos como hábito iniciar as nossas transmissões com prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós agora, Cosme, por favor, a nossa prece de abertura, ok? Sim, vamos. A gente pede também aos nossos amigos, nossos irmãos, para nos acompanhar aqui nessa prece inicial, para a gente começar aqui a falar sobre o assunto desta noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, queridos companheiros, amigos, benfeitores dessa web rádio, Cristo Consolador, que nos acolhe, que nos recebe. Queremos rogar a todos a proteção, o amparo, para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, a todos que estão nesse momento, aqueles que nos acompanharão pelo compartilhamento dessa transmissão, seus familiares, parentes e amigos, e que nós, Senhor, possamos ser intuídos para o melhor dessa transmissão que se inicia nesse momento. Que os nossos corações estejam solidários, fraternos, amigos e cristãos, para que nós prossigamos na disseminação do seu Evangelho, Senhor, tão necessário às nossas vidas. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que assim seja. Vamos, então, agora ler um pequenino texto, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejamos aqui. Está no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu gosto muito dessa passagem, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, não vamos ocultar o conhecimento, né? Não vamos segurar o conhecimento, vamos disseminá-lo. Isso é muito bom. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém de conversar com eles. É que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas desviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Graças a Deus, né? Sempre a divulgação do Evangelho do Cristo, né? E a nossa querida doutrina espírita, que outra coisa não é que o Evangelho redivisivo, né, Cosme? Graças a Deus, né? Sim, com certeza. E é muito positiva essa informação. Exatamente. E hoje nós temos, né, uma temática que tem tudo a ver com o Evangelho, né? Que é justamente o Evangelho como caminho, né, para a felicidade, né? O Evangelho como caminho para a felicidade. Gente, como é que a gente pode entender, né, essa colocação? Como é que o Evangelho, né, pode ser o caminho para esta tão sonhada felicidade, né, Cosme? Todo mundo quer ser feliz, né? Ah, eu quero ser feliz assim, eu quero ser feliz assado, meu sonho é ser feliz. A humanidade toda, né, está sempre buscando ser feliz. E ela não sabe, né, que já tem um mapa da felicidade em mãos, né, há mais de 2000 anos. Só basta seguir, não é isso, Cosme? É verdade, Silvia. A proposta do Evangelho é a nossa felicidade.
Agora, é uma felicidade que é diferente daquela que ainda entendemos equivocadamente nos dias atuais. Quando Jesus chega naquela Palestina antiga e traz a proposta para a felicidade do ser humano, era uma felicidade que ela não estava apenas segregada àquele momento, mas sim era para a humanidade seguir aquelas suas orientações. Quando o Mestre nos traz a boa nova, que é a boa notícia, são as suas orientações num roteiro e que tem todo o passo a passo para nós sermos felizes. Se nós procurarmos todos aqueles religiosos que compreendem e já estudaram o cristianismo, mesmo aqueles que não são cristãos, sabem que nós temos uma doutrina divulgada pelo Mestre Celeste, que é Jesus, de uma maneira excepcional. Mas, no entanto, todavia, não obstante, há mais de 2000 anos, o homem ainda dá muitas voltas em torno de si porque não entende essa proposta renovadora e de felicidade ao qual nós já temos em mãos. O próprio Grande sempre nos informou que o cristão tem em mãos uma verdadeira felicidade, tem um verdadeiro roteiro, mas, infelizmente, ele não segue as orientações daquele que, assim, lhe proporcionou essa orientação, que é Jesus. A gente ainda tem um entendimento muito difícil desse evangelho, que nos parece, para alguns, ainda muito distante de nós associarmos às nossas vidas. É como se, na realidade, ser religioso, ser aquele que entendesse as colocações de Jesus, estivesse muito distante de nós, como se não fizesse parte do dia a dia onde nós temos umas situações extremamente difíceis, é verdade, mas que não foge ao roteiro na vivência cristã que o Mestre nos ensinou. A vida do Cristo, ela também não foi fácil. Naquele momento em que ele chegou aqui, naquela Palestina antiga, era um mundo de corrupção, um mundo de verdadeiras provas, onde havia um desamparo social muito grande. A nossa querida Amélia Rodrigues, a benfeitora, ela sempre nos relata nas suas histórias essas situações do dia a dia, e a gente observa que não mudou muito nesse sentido, ou seja, a ganância, o egoísmo, o orgulho daqueles que detêm o poder ainda é muito forte, subjugando aqueles que nada têm, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. E aqueles que nada têm querem, como se na realidade fossem trocar essa miséria, essa desesperança, por aqueles minutos ou aqueles anos de efêmero bem-estar material. E muitos, quando às vezes conseguem obter, não se sentem plenamente felizes. Parece que falta ainda algo, há um vácuo dentro de si. E a gente pode observar que, na realidade, falta a vivência cristã ou evangélica. Exato. Na verdade, Cosme, isso tudo, né, essa ideia meio que utópica, né, da felicidade que as pessoas têm, ela sempre está muito focada, né, muito centrada na satisfação de desejos imediatistas, né? Desejos imediatistas e desejos sempre vinculados a bens materiais, né? Coisas materiais, né? E então você tem a pessoa que diz: eu vou ser feliz no dia que eu conseguir comprar minha casa própria. Eu vou ser feliz no dia que eu conseguir ter um carro. No dia que eu trocar de carro. No dia que eu fizer uma viagem para a Europa. Né? No dia que eu for promovido, eu vou ser feliz. E a pessoa vai colocando, né, essas situações de felicidade em coisas que muitas vezes ela não tem nem condição de controlar. Né? Não tem condição de controlar. Porque, na verdade, a felicidade é um estado de espírito. Né? A felicidade é um estado de espírito. E que você pode ser feliz em qualquer situação. Mesmo que você tenha muito pouco, digamos assim, monetariamente, né? Tenha muito poucos bens materiais, mas você se sente feliz, né? Porque existem pessoas que têm muito, né? Que têm muitos bens, né? Bens materiais, que têm muito dinheiro, que têm fama, que têm prestígio, né? Que tem tudo isso, e as pessoas se sentem absolutamente vazias, né? Se sentem infelizes. Aí alguém vai perguntar assim, mas como é que você pode ser infeliz? Você é rico, é famoso, né? E a pessoa diz que é extremamente infeliz.
Algumas vezes, inclusive, vemos pessoas assim muito ricas e famosas que não querem mais continuar vivendo, né? Que desistem da vida porque elas se sentem muito, muito infelizes. Né? Então, nós entendemos que a felicidade, obviamente, não está na aquisição de bens materiais. A felicidade está quando Jesus disse, né? Na edificação do reino de Deus dentro de nós. Né? E essa edificação, Silvia, a gente pode constatar com a quantidade, por exemplo, de suicídios que existem mesmo naqueles países considerados abastados. A Dinamarca, exato, esses países em que nós vamos encontrar um nível de vida material de bem-estar social. Mas, exato, mesmo assim, não foge a essa situação de que o ser humano ainda se sente, às vezes, em dúvida daquilo que ele veio fazer. Porque ele se autodestrói. Porque, evidentemente, falta alguma coisa para ele. Está num vazio, como você mesmo afirmou aí, e que, evidentemente, ele não sabe onde encontrar. Aparentemente, ele tem tudo. Vamos colocar entre aspas. Aparentemente, ele tem tudo. Então, por que ele quer se aniquilar? Por que ele quer se destruir? Nesse mês que nós estamos fechando, nesse último domingo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, e hoje na casa nós tivemos um debate, não coloquem que foi se discutido, abordado esse tema, que é um tema que deve ser colocado. Por que isso? Por que tantas pessoas se suicidam? Porque existem esse grande problema social, né, de saúde social, independente da camada social em que a pessoa se encontra. Porque se fosse apenas para os menos favorecidos de parte material, nós poderíamos analisar, associar a pobreza, a dificuldade que as pessoas não suportam. Mas e aqueles que tudo têm? Aqueles que têm bastantes recursos? Por que se aniquilam? Por que querem sair da vida por essa porta do suicídio, que é algo que nós muito bem sabemos, e as informações dos benfeitores espirituais dizem que é a pior forma de nós sairmos daqui. Então, há algo para nós discutirmos, raciocinarmos, que está faltando algo. O que seria esse algo? Muito provavelmente a questão do bem-estar que o Evangelho nos traz. Porque a própria vida do Cristo, ela foi uma vida difícil, mas nem por isso ele se desviou daquilo que ele tinha que fazer, da sua proposta de amparo, de esclarecimento e de consolação àqueles corações que o procuravam. A partir do momento da sua chegada, há uma modificação do entendimento da vida do ser humano, quando ele afirma que toda vida ela é importante. Todos nós somos importantes. E quando a gente observa que a Organização Mundial de Saúde, pelas informações que nós temos, de que entre 900 e 1 milhão de pessoas se suicidam, né? E esse número está para dobrar até 2030, significa que a proposta do Evangelho, ela que já está presente na humanidade, e de forma muito aberta para quem quiser, ela ainda não foi compreendida. Ela ainda falta esse esclarecimento. E esse esclarecimento, a gente pode informar, Silvia, apenas para poder fechar o raciocínio, que é, na realidade, o entendimento e a sua vivência. Por quê? Muitos conhecem o Evangelho. Alguns já estudaram esse Evangelho. Outros já ouviram falar. Mas são pouquíssimos aqueles que vivenciam, através do estudo, as práticas de Jesus, do Evangelho. Exato. E aí é um grande abismo que nós nos encontramos, infelizmente. Exatamente. Quando você fala na vivência do Evangelho, né, Cosme, nós vamos entender, né, que efetivamente o Evangelho ele vai nos mostrar a importância da vida como uma forma de evolução. Né? Quando Jesus diz, né, o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. Ele ali claramente está colocando que o reino que ele vem, o reino que ele fala, né, que ele exalta, não é aquele material, né, não é aquele circuito, mas efetivamente um reino, né, que é imaterial, um reino espiritual,
E aí a gente vai ligando um ponto ao outro e vai vendo que o nosso grande problema é justamente essa inversão de valores. Nós somos espíritos vivendo temporariamente uma experiência na matéria e a gente acha que é o contrário, né? A gente acha que é matéria e não espírito. Então, a gente quer viver aquelas coisas materiais, os bens materiais, o ter, né? A projeção, isso e aquilo. E quando, de repente, essas pessoas até que têm tudo, né? Se sentem vazias, é porque elas não compreendem a finalidade, efetivamente, da existência, desse estágio, né? Que nós fazemos aqui na Terra, como espíritos encarnados, né? Eles não entendem esse estágio, porque o que nós precisamos aqui é justamente trabalhar, né? Burilar o nosso espírito. A gente está numa oportunidade enorme de trabalhar o espírito, identificar as nossas falhas, né? Corrigir o que a gente fez de errado, se reconciliar com os inimigos, se tornar cada vez melhor. E o caminho para a gente se tornar cada vez melhor é justamente, como você falou, é a vivência do Evangelho. Porque Jesus, ele não trouxe nenhuma igreja, né? Não trouxe nenhuma ideia formada, não fundou nenhuma religião. Ele nos trouxe um manual de bom viver, né? Um manual de ética, de bom relacionamento, um manual de conduta. E se o mundo inteiro, né? Se todas as pessoas que conhecer o Evangelho passarem a viver de acordo com o que ele nos recomenda, o mundo vai ser uma maravilha, né? Amar os inimigos, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, perdoar 70 vezes 7, né? Não entrar em nenhum tipo de disputa. Se alguém quer a capa, também a túnica, não é? E tudo isso contido do Evangelho nos mostra que nós não estamos aqui para ficar criando tumulto, né? Desenhando desavenças uns com os outros. Estamos aqui para olhar para dentro de nós mesmos e ficar em nós aquilo que a gente pode e precisa melhorar, e a partir daí você começar a viver com todo mundo, né? E todo mundo vive em paz. O que eu posso fazer? Eu tenho muito, então aquele ali tem pouco, então eu vou ajudar a ele, né? Quando as pessoas começam a se olhar verdadeiramente como irmãos, né? Como membros da mesma família, aí a gente vai extirpar do nosso convívio aquele sentimento tão horrível que é o egoísmo, né? O egoísmo, porque você vai começar a olhar e vai querer estender a mão para o outro. Você vai começar a se solidarizar com o seu irmão de caminhada. E é isso que faz a grande felicidade. Você começa a entender também que você não precisa de um monte de coisas, né? Que a gente pode ver e ser muito feliz com uma vida muito simples, porque, na verdade, o grande X da questão, vamos dizer assim, né? Não é você ter, mas é você aproveitar o período que você está aqui para cada vez mais você ser, né? Se tornar uma pessoa melhor. E o grande exemplo, né, Cosme? Chico Xavier. Nossa, que grande homem que foi Chico Xavier. Um homem simples, um homem humilde, pouquíssima instrução, né? Recursos financeiros quase nulos, mal dava para ele se sustentar e se manter, né? A ele e a família, não é? Mas mesmo assim esse homem esbanjou amor com o pouco que ele tinha de recursos materiais. Quantas pessoas ele auxiliou? Ele viveu intensamente a sua encarnação, fazendo o bem indistintamente e vivendo muito profundamente os ensinamentos do Evangelho. Chico não falava mal de ninguém. Chico sempre via o lado positivo nas pessoas. Chico sempre encontrava uma forma, um tempinho para ajudar, não é? Chico sempre estava pronto a auxiliar a quem chegasse até ele. E olha como ele viveu bem, vamos dizer assim, né? Sob o ponto de vista da sua missão, né? Da sua missão nessa encarnação. Se nós pegarmos Chico, que está tão próximo de nós, né? Pegarmos Chico como exemplo de vida, nós com certeza seremos felizes também, porque estaremos vivendo exatamente de acordo com o Evangelho do Cristo.
né? Sem aspirar grandes coisas, né? Dinheiro, posição, casa, isso e aquilo, né? E sem também perder tempo, né, Cosme, em olhar para a vida alheia, né? Olhar para a vida alheia. Se a gente olha para a nossa própria vida, já tem tanta coisa para corrigir, né? Que a gente não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Silvia, provavelmente devem ter entrado outros irmãos nossos. Vamos cumprimentá-los aí? Provavelmente sim, né? Sim. A Maria da Glória. Oi, Glória. Boa noite, querida. Tudo bom? Oi, querida Glória. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A Rosana está aqui conosco. Rosana, boa noite. O Antônio Porto está aqui falando conosco. O Antônio está dizendo o seguinte: a felicidade dentro de cada pessoa, basta procurarmos, né? Com certeza. E ele também nos diz o seguinte, o Antônio: para sermos felizes, basta sermos e não termos, né? É o ser e não o ter realmente que faz a nossa felicidade, né? É quando a gente realmente começa a entender a importância de burilar o espírito imortal, né? De ir tornando esse espírito imortal cada vez mais espiritualizado, cada vez mais purificado, cada vez mais isento de maus pendores, né? Porque todos nós sabemos, né? Se a gente faz uma análise, ninguém precisa dizer, né? Se a gente faz uma análise, o que eu preciso melhorar? Vamos dizer, eu sou impaciente, de repente eu sou assim um pouco irritadiça, de repente eu sou pavio curto. Então, tudo isso eu sei que são coisas ruins, né? Que eu preciso trabalhar. E a partir do momento em que a gente começa a trabalhar as nossas imperfeições, a gente vai ficando melhor a cada dia, né? A gente vai ficando uma pessoa melhor a cada dia. A Elaine Banha está nos colocando aqui, vejamos. Elaine. O desafio é não se deixar levar pelas falsas necessidades estimuladas pela sociedade que privilegia o ter ao invés do ser. Exatamente, né? Exatamente. Esse é o grande desafio. Mas nós vamos conseguir, Elaine, superar vencer esse desafio a partir do momento que a gente se conscientiza. É muito curto, né? Que nós somos mas que esse período mais longo, que seja 80, 90, 100 anos de permanência em nação, é muito, muito curto em função moderna, né, do espírito. Então, às vezes, a gente fica assim, muito chateado, muito preocupado, muito cheio de chateações por coisas pequeninas, que se você olhar num contexto macro, esse período que a gente passa aqui na Terra é um grão de areia na praia, né? A praia é a nossa vida de espíritos imortais. E o tempo que a gente passa aqui é um grão de areia. Então, por que você se chatear tanto por um grão de areia, né? Mas essa visão que a gente tem. Então, a gente precisa mudar a forma de ver. Isso está hoje assim, mas daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco passa. Eu vou superar isso, né? O importante é que eu estou trabalhando aqui, me tornar um espírito melhor. Eu desencarno, passo um tempo lá na espiritualidade, depois eu volto de novo. E sempre buscando ser o melhor. Silvia, eu vejo da seguinte forma. A mensagem do Evangelho, ela veio através de Jesus, que nos explicou, através das suas palavras, do seu jeito de orientar, essas informações, que elas estão claras aí. Só que, no passado, elas ainda tinham um grande problema do entendimento da população. As pessoas tinham grande dificuldade de entender o que Jesus estava falando. Compreendiam que era um atendimento fraterno, um atendimento carinhoso, que tinha compaixão pelas pessoas. A partir do momento que nós temos a doutrina dos espíritos para concluir esse trabalho do mestre, desse entendimento, nós temos uma facilidade maior. Por quê? A proposta do espiritismo é que nós, de uma certa forma, despertemos para essas realidades. Não despertar porque a Silvia e o Cosme estão falando para despertar, mas despertar pela própria necessidade que o homem ele vai acordar e perceber que a trajetória que ele caminha não é a trajetória da felicidade, muito pelo contrário, ele só sofre.
Então, essa proposta da doutrina espírita, ela é fantástica, porque ela não nos impõe um tempo imediato para conseguir isso. Ninguém vai mudar porque a máxima autoridade de uma religião está falando para você que você tem que mudar. Aí é aquilo que o Paulo Henrique de Figueiredo fala naquele livro, a História do Espiritismo, o livro Autonomia, né? A história jamais contada do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é o ser despertar por consciência própria, porque ele tem que saber que precisa modificar a sua trajetória de existência, as várias encarnações. Então, a gente precisa acordar, despertar para essa vivência evangélica, ela fazer verdadeiramente parte de nossas vidas. Então, quando você tem uma doutrina que te dá essa possibilidade, ou seja, que é a autonomia, não a heteronomia, como o Paulo fala, que impõe, porque se você não fizer, você vai para o inferno, porque senão você vai queimar eternamente, já te dá um sentido de liberdade. Quando você pega a codificação espírita, que tem toda essa trajetória para o caminho para a felicidade, eu lembro que nós tivemos um grande pedagogo espírita chamado Walter Oliveira Alves. O Walter, ele já esteve aqui conosco no Rio de Janeiro, e ele falava que o ser, né, esse espírito que reencarna, ele já tem dentro dele tudo, a potencialidade para ele crescer. O que ele precisa é ser despertado para isso. Então, quando a gente tem um campo fértil, em que as pessoas dão amor, dão carinho, dão paciência, é necessário que a gente coloque para ela, mas não a obriguemos, porque o tempo é dela, o tempo é da pessoa. Esse tempo, e ele é diferente para cada um. Agora, quando nós, por exemplo, recebemos em nossa família um espírito desse que tem grandes dificuldades, mas que com a convivência dos demais, que ele percebe que tem amor, que tem carinho, e que, de uma certa forma, ele está amparado, ele começa a se modificar, porque ele se sente diferente. E aí, por mais que ele brigue contra esse amor, ele não vai conseguir seguir adiante. Por quê? Porque o caminho tortuoso da dor vai lhe fazer relembrar que lá naquele ninho, naquele amparo, ele vai encontrar os verdadeiros seres que o amam. Então, o amor é fundamental. E é a proposta de Jesus, a lei do amor, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Somente o amor pode modificar. Só o amor. O amor compra multidão de atos, né? Como disse Pedro, né? Ô, Cosme, um ponto interessante tem. Né? Algumas pessoas podem falar assim, mas eu tenho na minha... mas eu já faço tudo, eu vou tento de todas as maneiras, e não dá, porque é difícil, porque é assim, é assado, tá certo. E aí, a gente vai para o outro caminho, que é a compreensão. Né? A compreensão. Nós precisamos, quando a gente compreende, a gente fica mais, digamos assim, condescendente, indulgente, e está com maior facilidade para perdoar a falta ali. Quando a gente compreende que determinada pessoa, mesmo recebendo toda a orientação, todo amor, né, todo carinho, mesmo assim ela continua sendo difícil. A gente precisa compreender que aquela pessoa ainda não tem capacidade para assimilar aquelas orientações que estão recebendo. Né? Jesus é um exemplo muito grande também disso. Jesus só deu amor. Né? Jesus deu amor a todas as pessoas. Jesus curou os doentes, Jesus curou os obsidiados, né? Jesus ajudou, secou lágrimas, Jesus fez apenas o bem, né? O tempo inteiro, só fez bem, só ofertou amor, compreensão, carinho, tudo. E o que ele obteve em troca? Ingratidão, né? Abandono, injúrias, violências e a cruz, né, da ignomínia.
foi que ele deu em troca, né? Depois de receber tudo isso? Uma oração derradeira ao Pai, pedindo que nos perdoasse, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então, ali, Jesus, além de um amor enorme por nós, demonstrou uma grande compreensão pelo estágio evolutivo que nós estávamos. Ele entendeu que, mesmo ele tendo dado tudo, nós não fomos capazes de receber e compreender aquilo que ele havia nos dado. Então, ele nos ofereceu o quê? Compreensão. Compreensão e perdão, né, no seu derradeiro momento. Então, a compreensão, ela está muito ligada ao perdão. Né? Por que muitas pessoas não dizem que não conseguem perdoar? Não conseguem perdoar porque não conseguem entender como alguém fez determinada coisa. A gente nunca vai por esse lado, né? A gente sempre vai pelo outro lado de dizer que isso é um absurdo, como é que fez isso, como é que fez aquilo. Mas e se a gente tentar inverter esse processo e, ao invés de fazer a crítica do outro, né? E dizer, eu não consigo perdoar isso. A gente for para um outro lado e começar a olhar aquela pessoa com outros olhos, buscando compreender por que ela agiu dessa maneira. Agiu dessa maneira porque é uma pessoa má. Agiu dessa maneira porque é uma pessoa falsa, porque é uma pessoa ambiciosa, porque isso, que aquilo. E todas essas questões, né? Maldade, ambição, né? Todas as coisas ruins que levam alguém a ter um comportamento menos feito conosco são resultantes de ignorância. Ignorância de ignorar. Não é? Por que aquele espírito está num patamar evolutivo abaixo de onde nós eventualmente possamos estar? Mas seguramente está num patamar evolutivo onde nós já estivemos. E porque nós sabemos que com certeza já estivemos naquele patamar evolutivo, é que nós precisamos ter maior compreensão. Porque na época em que nós estávamos naquele patamar, nós também precisávamos de compreensão daqueles outros que estavam num patamar mais elevado. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente lembre disso. A compreensão caminha lado a lado com o perdão verdadeiro. Não é aquele perdão que a gente fala assim, eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha frente. Né? Eu perdoo, mas Deus me livre, ele para lá e eu para cá. Sim. Né? Esse é o perdão mais fácilzinho que tem, né? É o perdão mais fácil. Agora, o perdão verdadeiro é aquele quando você para para pensar. Você olha aquele irmão e você vê, nossa, ele fez isso porque ele está num patamar evolutivo menor, né? Mais abaixo, ele não tem esse nível de entendimento. Eu vou desculpá-lo. E você vai ficar ao lado dele, você vai estar com ele? Sim. Por quê? Porque estando ao lado dele é a única forma que eu tenho de buscar de alguma forma, de alguma maneira, auxiliá-lo a crescer. Né? É a mesma coisa que você tem uma criança, né? A criança, você arruma ela todinha para sair e ela, de repente, vai brincar na lama, lá, aquela lama que se suja toda, e você vai fazer o quê? Não, nunca mais, eu não vou mais te dar banho, vai ficar sujo o dia inteiro, não sei o quê, não quero falar com você, não vai mais a festa nenhuma comigo. Se você fizer isso, né, como é que ela vai aprender? Você vai ficar preciso? Não, você vai entender que é criança. Naquele nível de inteligência, de compreensão que ela está, para ela tanto faz a roupa nova, a festa, ela quer brincar na lama, né? Então, se você deixa ela de lado, como é que ela vai aprender que ela precisa se manter, né, arrumadinha, limpinha para poder ir na festa? É a mesma coisa, né? É um trabalho muito difícil. É um treinamento, né? A gente tem que ir trabalhando a nossa mente e tudo mais, não é? Para primeiro compreender, depois perdoar e depois conseguir conviver, né? Conviver com aquele irmão, né, que nos magoou tão profundamente. Né? Silvia, eu acho que, como eu falei para você, a doutrina espírita ela tem uma grande participação, contribui demais
com entendimento dessa questão que, às vezes, no passado mesmo, a gente observava que estudar textos, estudar evangelho era muito difícil. Havia-se uma grande dificuldade para as pessoas. Até a reforma de Lutero, a gente tinha uma grande dificuldade das pessoas compreenderem o que se estava falando, o que se estava escrito. Porque, primeiro, que era uma população que tinha uma educação baixa. Segundo, que as pessoas não conseguiam entender porque era um idioma que as pessoas não tinham a vivência dele. Então, era simplesmente, as pessoas eram guiadas, eram levadas pelo que aqueles que eram os detentores da palavra, eles diziam. Então, se eles estivessem muito bem intencionados, ótimo. Mas também, se não tivesse, era complicado. A partir do momento que você consegue traduzir esses textos para o idioma de cada uma das nações, você consegue ter um pouco mais de reflexão sobre isso. E aí você começa a questionar. O questionamento ele é benéfico, porque nos faz refletir, reflexão. O Espiritismo, quando a gente fez um programa aqui falando sobre a missão dos pais, quando você pega dentro do corpo doutrinário da codificação, você pega várias informações dos amigos espirituais informando a respeito da educação do espírito. O espírito ele precisa ser educado, todos nós precisamos ser educados. Porque esse evangelho, de uma certa forma, ele não é entendido, ele não é executado, ele não é vivenciado, porque, primeiramente, nos falta a vontade de querer, de buscá-lo, de se debruçar sobre essas páginas. Porque como nós vamos poder dizer que estamos vivenciando as orientações de Jesus, a vivência cristã, se a gente não conhece o evangelho? Não podemos falar sobre isso. A gente ouve uma parte, o que alguém diz, e essa situação ficou no passado. O que as pessoas tinham que dizer para você ser conduzido. Quando você tem uma orientação, como a da doutrina espírita, ou com os textos já traduzidos para o nosso idioma, falta o quê? Falta a nossa vontade para a gente poder ir lá e buscar nos textos originais as nossas reflexões próprias, porque cada um tem uma reflexão a respeito. Veja o seguinte, quando a gente tem aquele trabalho do Saulo César, da Federação Espírita Brasileira, a respeito do Evangelho de Emmanuel, são reflexões de Emmanuel. Mas esse espírito, exatamente, vejam quanto tempo também ele levou para poder vivenciar essa vivência cristã. Ele precisou de muito tempo, assim como nós também vamos precisar. E hoje ele já contribui com essa vivência evangélica a respeito, à luz da doutrina espírita, nos trazendo essas sentenças desses textos com as suas reflexões. São as reflexões do Emmanuel, que nos servem para nós tirarmos as nossas reflexões. Então é importante que a gente tenha essa autonomia para a gente decidir, a gente achar o que é melhor. Não, desse ponto de vista eu não concordo, porque eu não concordar faz parte. E aí a gente vai dialogar, a gente vai tentar maturar aquela situação daquele ponto de vista. Isso é importante. O Kardec sempre trabalhou dessa forma. Ele não foi considerado por Camille Flammarion, seu amigo, bom senso encarnado, por acaso. Porque o Kardec, como você sabe muito bem, Silva, na sociedade parisiense, ele tinha altas discussões com o espírito São Luís, que era o benfeitor. Ele não concordava com tudo que São Luís falava. Ele dizia que não achava que era daquela forma. Por quê? Ele refletia naquilo que ele recebia como orientação, como resposta. E é essa proposta que nós precisamos também entender, porque aí nós estamos crescendo. O Evangelho de Jesus, ele não é feito para os doutores, os doutos, aqueles de maior conhecimento. Ele é feito para qualquer pessoa. Claro. A partir do momento que a pessoa possa ter o entendimento de refletir naquilo que ela está ouvindo ou ela está lendo. Então, fica um pouco difícil, e eu lembro que eu falei com você outro dia, que o próprio César Perry, ele falava, alguns anos atrás, sobre a questão da casa espírita, ela ter o estudo do Evangelho não apenas como abertura de um trabalho, seja na sessão pública, ou seja dentro de uma câmara, ou num trabalho específico, mas sim como obra a ser estudada verdadeiramente. Os textos, como miudinho, como o orientador lá do Haroldo estudava, ou como, exatamente, o nosso Abreu, ele fazia lá em Minas, ou como o próprio padre Damiano fazia
lá em Ávila, né? Quando ele dava orientação sobre o Alcione, quando ele dava orientação para esse espírito. Veja, na realidade, nós não estamos fazendo nada de novo, mas nós precisamos, cada vez mais, nós que somos espíritas, voltarmos a estudar esse evangelho, detidamente. Ele precisa ser refletido, para cada um ter a sua reflexão. Não estou falando com isso, Silvia, que nós temos que abrir 500 cursos de evangelho. Não é isso. Ele pode ser estudado por cada um. Se numa aula online, como você tem várias aí, você pegar um trecho do evangelho e fazer uma reflexão, e cada um fizer a sua e explicar, nós estamos estudando o evangelho, cada um dentro do seu ponto de vista. E veja como ganha o grupo, como o grupo ganha. Porque, na realidade, nós nem nos encontramos pessoalmente, mas ali é quando a gente vai para o online e a gente começa a se debater, cada um dá o seu ponto de vista, eu acho que o grupo cresce. E aí é que é a verdadeira proposta do crescimento. O grupo cresce, a pessoa cresce e cada um dá o seu ponto de vista. É muito bom isso. Não, com certeza, Cláudia, com certeza. Nós temos, no momento, né, 2 grupos que estudam o Evangelho, né? Um que estuda o segundo Espiritismo, que nós fazemos às segundas-feiras, né? É muito bom. Casa. E nós fazemos o estudo também do Novo Testamento, né? Onde nós vamos estudando, estamos no Evangelho de Mateus, temos muita coisa pela frente, né? E nós vamos estudando basicamente isso, são os versículos, nós vamos estudando os versículos e analisando, e são absolutamente riquíssimos, riquíssimos. Você vê os ensinamentos de Jesus ali nos versículos e como se aprende. Agora, aquilo que você falou, né? Nós, para podermos discernir, nós temos que estudar, né? Porque quando você estuda, você tem a capacidade de analisar, né, aquilo que você leu, né, aquilo que estão falando para você, analisar e tirar suas conclusões. Então, quando você não estuda, quando você se recolhe e fica apenas naquela posição mais cômoda de receber, digamos assim, o bolo pronto, você não pode questionar os ingredientes do bolo, nem o sabor do bolo, né? Porque você não procurou saber como fazia, nem tudo mais. Então, efetivamente, o estudo, né, é a chave. Né? A chave para a libertação. Deus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós estudamos o Evangelho, mais nós vamos entendendo a profundidade da mensagem do Cristo. E mais nós vamos entendendo, né, como todas essas coisas, todos esses valores que a sociedade como um todo, né, defende, são efêmeros, né? São muito efêmeros, são muito pequeninos diante do que realmente tem valor. Então, aquela nossa ânsia, aquela busca pela felicidade, toda ela voltada para a aquisição de bens materiais, ela deixa de existir, porque você vai mergulhar nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, você vai mergulhar nos conceitos de vida do Cristo e vai se modificar completamente. É como a gente fala, né? Ninguém que conhece Jesus fica, digamos assim, sem sofrer uma profunda mudança, né? Agora, quando eu conhecer Jesus, é conhecer mesmo, né? É mergulhar nos seus ensinamentos, é absorver a sua mensagem e, a partir daí, guiar a sua vida. Né? E aí a gente tem um comportamento completamente diferente, que é absolutamente impossível, né? E quando eu digo Jesus, né, eu digo o Evangelho do Cristo, só não estou dizendo a doutrina espírita também, né? Porque uma coisa não é diferente da outra, não é? Mas quando você realmente mergulha no estudo da doutrina espírita, na essência moral da doutrina espírita, fica muito difícil para você, né, viver aquilo tudo e não se modificar. Por isso que muitas vezes, quando nós observamos, às vezes, pessoas que se dizem espíritas, mas com um comportamento distanciado dos conceitos verdadeiros da doutrina de fraternidade, não é? De compreensão, amorosidade e tudo mais, a gente vê que aquela pessoa entrou na doutrina, mas a doutrina não entrou nela, né? Então, são aquelas coisas que a gente observa. Agora, temos que pensar daquela forma
que eu estava falando, temos que colocar a compreensão, não é? A compreensão, porque nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Né? Isso eu vejo exatamente dessa forma, porque outro dia eu estava escutando e vendo as pessoas hoje já cobram que as casas espíritas estão abertas e que o trabalhador ainda não voltou, porque está com medo, essa coisa toda. Mas na doutrina espírita, a gente sabe que ela não nos cobra nada. Ela espera a consciência de cada um despertar para a verdade. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que nós passamos por uma situação, ainda vivemos essa pandemia, por mais que ela esteja no final, que é uma situação que foi algo muito marcante na humanidade, né? É bastante marcante. Não é a primeira, não será a última, mas ela nos marcou profundamente. Então, é natural que as pessoas estejam ainda muito mexidas com tudo isso. Muitos perderam parentes, perderam amigos, perderam pessoas caras aos seus corações. Então, é natural que ainda o temor, o medo, ainda exista para algumas pessoas. Não significa que as pessoas estão erradas em relação a isso. O Espiritismo, Silvia, não nos diz o seguinte, não faça isso, não faça aquilo, faça... Não fala isso. Pelo menos o Espiritismo que eu aprendi. Ele espera que a gente identifique que aquele posicionamento que nós vivenciamos, ele não está correto. Mas aí é de cada um, é o despertar. Exato. Mas e aí como é que fica a casa espírita? Ela não vai abrir mais? Nós passamos por isso lá no Francisco de Paula, você sabe muito bem disso. Aos poucos, os voluntários estão voltando. Aos poucos, os médios estão voltando. Aos poucos, os trabalhos estão sendo tomados no presencial. Mas isso já era algo previsível. Você sabe muito bem disso. Você é de direção da casa, você sabe. Várias reuniões foram feitas em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas estão mexidas. Nós, espíritas, não somos diferentes dos demais. Nós não somos. Nós choramos, nós sentimos. Nós vivenciamos as mesmas dificuldades que qualquer um. Agora, é importante que a gente tenha também o seguinte, coloquemos a nossa cabeça para poder pensar que a gente não vai poder ficar eternamente dessa forma. Mas cobrar um momento, uma situação de que as pessoas ainda não estão preparadas para elas vivenciarem, isso o Espiritismo não faz. Ele vai deixar a cargo de cada um, da nossa autonomia, do nosso livre-arbítrio para a gente despertar que a gente precisa voltar, que a gente precisa executar, que a encarnação está passando e que, de uma certa forma, a gente precisa aproveitar esse momento para que a gente possa, de uma certa forma, ao retornarmos ao mundo espiritual, estarmos um pouco melhores do que aquele quando nós chegamos aqui. A gente não pode... Já perdemos 2 anos. Já perdemos 2 anos. Então, a gente precisa voltar a encontrar, estudar, a vivenciar, olhar um olho no olho. Hoje foi muito bom lá na casa que a gente pôde reencontrar alguns amigos, algumas pessoas que a gente não via há bastante tempo, e isso é muito legal. Eu acho bastante interessante. Mas jamais a gente deve cobrar ou, de uma certa forma, dizer que as pessoas precisam fazer... Não, ninguém precisa fazer nada. A doutrina espírita, ela não trabalha com isso. Ela trabalha com a consciência e despertar de cada um. Exatamente, mas é justamente, né, Cosme, é você conhecer, né, e você analisar e, por sua própria decisão, mudar a sua vida ou não. Sim. Né? Mudar a sua vida ou não. Uma amiga me contou recentemente, né, e eu achei muito interessante, que ela convidou uma conhecida para ir à casa espírita, e essa conhecida, quando chegou na casa espírita, que ouviu a palestra, ouviu as orientações, uma coisa ou outra, né? E aí ela disse que ia embora porque não ia voltar mais. Por quê? Porque isso aqui é muito difícil viver isso aqui que vocês falam. Esse tipo de vida é muito difícil, eu não sou preparada, então não vou voltar mais aqui, não. Veja, a pessoa precisa, né, estar no momento. Né? Precisa estar no momento. Porque, é o que eu falo, é muito fácil você dizer, né? Você ir à casa espírita, você frequenta e tal, vai lá um dia ou outro, mas acontece que a vivência do que você estuda ali é outro departamento, né? Como você disse também, Cosme, você pode conhecer o Evangelho, mas a grande situação está em você vivê-lo, né? A sua transformação vai ocorrer não porque você tem o Evangelho, você lê de vez em quando, mas porque você vive de acordo com aquilo ali. É a vivência do Evangelho que vai nos dar o caminho para a felicidade. Não é você conhecer o Evangelho, é você viver o
seus postulados, viver a sua mensagem. Isso vai fazer com que você deixe de ser egoísta, deixe de ser arrogante, orgulhoso, né, invejoso, ciumento, porque o Evangelho nos aponta todos esses caminhos. Né? Mas aí algumas pessoas vêm dizer, mas isso era Jesus. Isso era Jesus. Não, gente. Jesus falou, vós sois deuses. Podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. E aqui o falou também, Cosme, nós temos dentro de nós, somos criados simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades dentro de nós. E essas potencialidades todas essas virtudes, só irão eclodir quando nós fizermos. Quando nós dermos a elas a oportunidade realmente de eclodir, de florescer. Mas todos podemos chegar, né? Somos espíritos perfectíveis, criados simples e ignorantes, mas fadados à plenitude, fadados a chegar ao ápice, né? Que é sermos espíritos puros. Então, é muito interessante que a gente tenha em mente isso. Agora, tudo acontecer se a gente quiser, né? É a vontade. Agora, Silvia, é algo fundamental, é a gente pegar no exemplo do Cristo, que é o nosso guia e modelo, a sua relação conosco, com o próximo. Quando ele fala para amar o próximo, ele se exemplifica servindo. Jesus desce dos páramos mais altos e vai servir. Vai servir a todos. E vai servir no sentido demonstrando para nós que a nossa felicidade passa em nós sermos úteis uns para os outros. Só apenas para poder fazer uma ligação com o que a gente está vivenciando nesse mês da prevenção ao suicídio. Quando a gente procura ser útil, a gente procura fazer alguma coisa para o próximo, a gente, de uma certa forma, acaba esquecendo os nossos problemas, que todos nós temos problemas. A gente já discutiu isso aqui semana passada, lá na palestra da Deus, quando ele fez lá na congregação. Então, não há, mas eu vou esperar acabarem os meus problemas para poder ser útil a alguém. Não vai acabar os seus problemas. Os seus problemas, eles vão existir. Eles estão aí para que a gente possa crescer. Agora, quando Jesus nos dá o exemplo de que ele diz que o maior no reino dos céus é o servo de todos, o primeiro a servir e o último a ser servido, Jesus estava nos dando o direcionamento que a gente precisa entender. Não seremos o primeiro. Se nós quisermos a felicidade, ser o maior lá, nós temos que servir como ele serviu o tempo inteiro, a todos. Sempre com uma palavra amiga, um atendimento fraterno, um entendimento, não concordando com o erro, sendo muito firme nas situações em que ele achava que não estava correto, mas sim, de uma certa forma, entendendo a cada um que vinha lhe procurar. Exatamente. Isso aí é muito importante, Cosme, a questão de servir, né? Porque quando você está fechado dentro de você mesmo, você tende, né, a achar que todos os problemas do mundo são seus, né? Que ninguém tem problema maior que o seu. Mas quando você, de repente, sai daquele casulo e vai buscar auxiliar outras pessoas, você acaba tão envolvido naquele trabalho, né, de doação, de ajuda, de auxílio, que você esquece dos seus problemas. De repente, você já não está mais pensando naquilo, você já está preocupado em ajudar o outro, você sente um prazer e uma satisfação enorme em servir, não é? E toda a sua dor, toda a sua tristeza, todo aquele vazio existencial que você sentia, de achar que a vida não vale a pena, que você está aqui para fazer o quê, aquilo tudo fica preenchido. Né? Então, é muito importante que a gente pense nisso. No momento em que você estiver sentindo que a sua vida, né, de repente, está muito parada, muito monótona, que você não tem sentido na sua vida, busque ser útil para alguém. Né? Busque ser útil. A gente vai perceber que há pessoas que passam por problemas maiores do que os nossos. Exatamente. Busquemos ser os maiores servidores, né? Porque assim a gente realmente consegue encontrar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, como você falou, Cosme, não é ser servido, mas servir. Né? Não é ser servido, mas servir. É ser útil. Né? Ser útil ao nosso semelhante. Fazer o tempo, né, valer a pena. Fazer a nossa permanência aqui na Terra valer a pena, porque fomos úteis, né? Porque servimos ao nosso irmão. Isso é muito bom. Bom, temos algumas colocações aqui.
Vejamos, antes de nós encerrarmos, né, temos a nossa também. Sueli chegou agora. Oi, Sueli, tudo bom? Que bom que você ainda tem tempo de chegar, né? Está conosco aqui. Boa noite. A Rosana está nos dizendo, vejamos aqui, uma colocação da Rosana. Aqui. Meu estudo de mediunidade, a professora Sônia faz isso. Cada aluno tem que entender, exatamente, cada um vai se desenvolvendo. Aquilo que o Cosme tinha comentado antes, da necessidade de nós termos o evangelho e expormos a nossa. João, gratidão pelo estudo, mensagem, obrigada pelo maravilhoso estudo, semana para todos. A Maria de Fátima está aqui conosco. Vejamos se a gente consegue colocar, então, pelo estudo, boa semana para todos. O João também desejando uma boa semana para todos. Né? Aqui, o Antônio Porto também falando aqui conosco. Antônio, vamos. Opa, todos aqui muito rápido. Antônio, obrigado, meus irmãos, pelo belo estudo. Eronides também aqui conosco. Vejamos se consigo colocar todos. São muitas mensagens. Rosane também. Ótimo estudo, reflexões que renovam e fortalecem a nossa caminhada. Luzia, gratidão pelo lindo estudo. Kátia, também aqui conosco. Gratidão sempre, uma semana abençoada para todos. Uma dica também, boa semana para todos. A Nimura, todos os nossos amigos aqui, ótima semana. Amigos, que bom, né? Estar com vocês. Muito bom, muito agradável, né? Dividir esse final de domingo, né, Cosme? Com os nossos amigos de Ideal Espírita. É sempre uma alegria renovada, né? Sempre uma alegria renovada de uma forma muito boa. Nós iniciamos a nossa... início de semana. Pois é, exatamente, exatamente. Então, bom, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Vamos, então, agora todos juntos, né? Elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa noite de estudos e reflexões tão importantes para o nosso agradecimento moral e espiritual. Senhor Deus, com infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, orientando, nos intuindo, nos auxiliando na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada por tudo que pudemos ler, comentar e refletir nessa noite. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos oferir o melhor desses conhecimentos, dessas orientações, dessas reflexões. Que tudo isso sirva para a nossa melhoria e para o nosso crescimento moral e espiritual. Que todos possamos ter uma ótima semana de muita paz, de muita tranquilidade e que estejamos aqui juntos, mais uma vez, no próximo domingo, pela nossa web rádio Cristo Consolador, para mais programa Espiritismo e Atualidade. Boa noite a todos, ótima semana. Boa noite, Cosme. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Boa semana. A todos. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Até domingo. Semana que vem é domingo, né? É dia da eleição. Exatamente. Semana que vem, gente, como é um domingo muito complexo, né? Temos muitas coisas a fazer. No próximo domingo, nós não teremos o nosso programa, né? Que é o domingo de eleição, acho que todos vão estar muito assim, atabalhoados, né? Então, nós vamos voltar daqui a 15 dias. Provavelmente, talvez, coloquemos, né? Coloquemos uma gravação, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite. E até a próxima. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau, Silvia. Boa noite. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.